Pedro 3. E aí, irmãos, essa palavra tem como título o mesmo título que está na Bíblia. 2 Pedro 3, que se chama, aqui na minha versão NVI, o dia do Senhor. E essa palavra se chama o dia do Senhor. E aí, antes da gente começar a ler, aqui, essa carta, ela é feita pelo apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele era o líder dos apóstolos. Ele era o porta-voz de muita coisa. E esse nosso irmão, ele pregava mais para os judeus, né? Ele decidiu pregar para os judeus e Paulo ficou pregando para os gentios. Por isso que a gente se assemelha tanto com Paulo. Porque Paulo tem essa linguagem acessível. E nós somos os gentios. Por que somos gentios? Porque não somos judeus, né? Então nós somos os remanescentes. Porque o Senhor Jesus veio para os judeus em especial, que é o povo dele. Mas o povo dele o rejeitou. E nós o aceitamos como Senhor. Então nós somos feitos filhos porque os aceitamos e somos gentios. Então essa carta de Pedro aqui, a segunda de Pedro, é uma carta de alerta. Então Pedro envia essa carta para dizer assim, olha, o dia do Senhor está próximo. Vai acontecer de muitos aí zombadores e falastrões e falsos mestres. Então ele envia essa carta para falar sobre isso. E ele começa a falar, olha, cuidado. Haverão falsos mestres. Muitas coisas vão acontecer. Então, quem era Pedro? Pedro foi um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. E ele conheceu Jesus através do seu irmão, que era André. Então, André conheceu Jesus primeiro e falou de Jesus para Pedro. E aí, o Pedro viu Jesus e seguiu Jesus. Pedro também, ele é dono de um dos melhores e maiores discursos da Bíblia, que é de Atos 2. Quem lembra de Atos 2 aqui? Atos 2 foi aquele momento em que o Espírito Santo veio, repartido como línguas de fogo, e onde a igreja foi batizada no Pentecostes. E aí, depois de tudo que aconteceu, depois você pode ler na sua casa Atos 2, as pessoas que estavam de fora, elas começaram a achar mal de quem estava dentro participando do movimento. Não sei se você já reparou, uma igreja muito alegre, muito pentecostal, e as pessoas passam na rua, ô povo que gosta de gritaria, ô coisa, ô meu Deus, mas não para de gritar, Deus não é surdo. E naquela época, passaram na porta algumas pessoas e falaram a mesma coisa. Esse pessoal está bêbado, está embriagado. E Pedro se levanta e começa a falar contra eles. Não, eles não estão bêbados. Eles estão cheios do Espírito Santo. Então Pedro era essa pessoa, talvez um pouco parecido comigo, que gosta de tomar a frente, que gosta de tomar a voz, que gosta de responder pelos outros. E Pedro vira e fala assim, olha, eles não estão bêbados. Eles estão cheios do Espírito Santo. Então, Pedro era um cara muito corajoso. Então, uma das características de Pedro, nós podemos ter também, que é essa coragem de pregar o Evangelho. E aí, Pedro também era natural de Betsaida, mas ele residia em Cafarnaum. Ele morava em Cafarnaum. Ele nasceu em Betsaida, mas ele morava em Cafarnaum. E Pedro também era casado, viu? Por que ele era casado? Porque a Bíblia fala que a sogra dele foi curada de uma febre, uma dor de cabeça. Então, Pedro era casado. Em nenhum lugar fala da mulher de Pedro, mas fala da sogra. Olha só que bênção, hein? A sogrinha de Pedro foi curada. E aí, Pedro também era um daqueles que ficavam mais próximos de Jesus. Quem lembra quem era? Pedro, Tiago e João. Então, Pedro estava sempre pertinho de Jesus. Aonde Jesus ia, levava a trupe dele. Além dos 12, levava Pedro, Tiago e João também para algumas coisas em particular. Então, esse era Pedro. Um cara que gostava de tomar a frente. E também um cara que andou sobre as águas. Quem lembra disso aqui? Ele andou sobre as águas com Jesus. Jesus andando sobre as águas, todo mundo gritou, é fantasma, quem deve ser? Jesus falou, calma, sou eu. E ele vira e fala assim, se é você mesmo, manda eu ir andar com você então sobre as águas. Ou seja, libera uma palavra para eu viver também o que você está vivendo. E aí Jesus vira para ele e fala, vem.
E ele começa a andar sobre as águas. Foi pregado aqui essas últimas semanas, numa quinta-feira, sobre isso. E ele começa a andar sobre as águas. E aí o vento bateu, ele sentiu medo e começou a afundar. E todo mundo fala mal de Pedro por causa disso. Ah, Pedro afundou, Pedro não andou sobre as águas muito. Mas se fosse você? Eu nem tinha colocado nenhum pé, de medrosa que eu sou, nenhum pezinho tinha colocado. E Pedro ainda andou, o tanto que a fé dele o sustentou. Então Pedro era um cara corajoso. Então todas as vezes que você lembrar de Pedro, você lembra de um cara de coragem. Um cara corajoso, que era porta-voz dos apóstolos, porque ele sempre fazia as perguntas. Sabe aquele irmão que é cheio de pergunta? Pedro era essa pessoa, eles sempre tinham que perguntar, né? E aí, esse era Pedro, que é o representante que enviou essa carta, tá? Para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo naquele momento lá. Então, nós vamos ler a partir do 3 e o 9. Depois que a gente fez esse panorama aqui da vida de Pedro rapidinho, nós vamos começar a ler os versículos salteados. E aí nós vamos entrar e mergulhar juntos nessa palavra. Depois a gente vai ler um pouco de Mateus também e um pouco de Atos. E aí, 2 Pedro 3, 9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos voltar lá para o 3 e 4. E diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E aí nós vamos pular lá para o 8, que diz assim ainda no 3:8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E o 3:10 vai dizer assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Essa palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó: o dia do Senhor não está demorando. O Senhor está sendo paciente. É diferente de quem demora, não é? Estar atrasado é diferente do que estar paciente. E o Senhor está conosco paciente, esperando eu e você se arrepender, esperando eu e você voltar atrás e pedir perdão, e se arrepender, e se converter. Eu tenho que me converter. E nós, irmãos, nós temos que ter essa noção de que não só as pessoas precisam de oração, você precisa de oração. Ore por você. Senhor, me liberta, me muda, me transforma. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero parar com essa atitude. Eu quero parar de ser assim. Ore por você. O Senhor ainda não veio porque tem paciência contigo. Tem paciência comigo. E aí o que acontece? Dentro desse caminho, as pessoas vão dizer assim: ué, mas desde que o mundo é mundo, Jesus está para voltar. Desde que minha bisavó pregou para minha avó, que pregou para minha mãe, que pregou para mim, Jesus está para voltar e não volta nunca. Ué, e a promessa que ele fez para você? Será que vai falhar? Será que ele não vai cumprir? É isso que os zombadores perguntam para a gente. Que tanto você faz na igreja? Você não mudou nada ainda, você faz o que na igreja? Que tanto você vai para a igreja todo domingo? Vai descansar. Segunda-feira você vai trabalhar. Quinta-feira para a igreja. Sexta-feira é um dia tão corrido. Fica na sua casa, não vai não. Os zombadores sempre têm uma piadinha para soltar.
ele sempre tem uma conversa para puxar. Cabe eu e você saber filtrar. Olha, eu sirvo a Deus porque Ele é bom. Não só porque Ele me salvou de um problema. Não só porque Ele me deu vitória em tantas outras coisas. Mas porque Ele me deu o seu Filho, Jesus. O Senhor fez tudo o que Ele tinha que fazer já. Porque Jesus já morreu. Ele já se entregou por mim. Então essa salvação eu já tenho. Eu tomo posse dela e eu vivo ela. E aí o zombador, ele vai olhar para você e falar assim: Natália, vive sua vida, garota. Vive sua vida, Ricardo. Para de perder tempo com esse evangelho. Sabe por quê? Porque desde que o mundo é mundo, ele está para voltar, ele ainda não apareceu. E a Bíblia fala, e nós vamos ler, que será como nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? As pessoas casavam, davam-se em casamento, viviam sua vida à riveria, até que um dia a arca fechou, a terra inundou e todo mundo morreu. O que eu quero dizer com isso? Para muitos o Senhor está tardando. Para muitos na sua vida não vai cumprir a promessa que Ele te prometeu. Mas as coisas estão como nos dias de Noé. Todo mundo está vivendo do jeito que quer, achando que Jesus não vai voltar. Que é uma história da carochinha e que não existe outra, e que existe outra coisa entre o céu e o inferno. E eu vou falar para você, não tem. Ou é céu ou é inferno. A gente fala assim a conotação, né, mas é só para ilustrar. Ou é céu ou é inferno. Não tem um murinho para você ficar. E aí, os dias de Noé se deram assim. Noé começou a construir a arca e todo mundo falou para ele: você está doido? Nunca mais choveu aqui, faz anos que não chove aqui. Como que você vai construir uma arca para pôr bicho dentro e pôr gente dentro, falando que a terra vai inundar se há anos não chove? As pessoas não acreditavam em que Noé estava fazendo. Mas Noé fazia só o que Deus mandava. E o Senhor deu as medidas da arca para Noé. Deu quantos bichos ele ia colocar. E quem ia entrar na arca? Deu para pôr todo mundo? Não, só Noé e a família dele. E os bichos. Todo mundo lembra da ilustraçãozinha tão bonitinha, né? Da arca e os bichinhos entrando, os desenhos. Tem muito desenho da arca de Noé. E eles não acreditavam que a terra ia ser inundada de água. Eles não acreditavam até que um dia a arca se fechou. E quem estava dentro não saía. E quem estava fora não podia entrar. E o Senhor destruiu a terra com água. O Senhor acabou com tudo que Ele tinha feito. Porque Ele se arrependeu de ter feito. E aí você pode ler lá em Gênesis. E aí depois você vem fazer pergunta aqui pra gente. As difíceis, pro pastor. As fáceis, você faz para mim. Então, irmãos, cuidado com quem você tem emprestado o seu ouvido para ouvir besteira. De que o seu Deus não faz nada. De que o seu Deus está dormindo. De que seu Deus está parado. De que seu Deus não vai se levantar. De que você não vai sair dessa. De que o que você tanto ora não vai se resolver. Quem falou para você isso? Foi Deus que falou? Não. Porque Deus te fez uma promessa. Deus me fez uma promessa. Sabe qual? De mudar a minha vida, de restaurar a minha vida. De mudar a sua, de te restaurar. De te modificar e de te converter. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, Ele falou assim, ó, eu vou para o Pai. Mas vem outro que vai te consolar, que vai te convencer, que vai te converter. E esse é o Espírito Santo, que está dentro de nós, de quem o aceitou e recebeu o poder de ser filho. O Senhor, Ele não está tardando, Ele está tendo paciência de esperar você se converter, de esperar a mim se converter, de esperar a gente mudar. Isso é bíblico, eu não estou inventando, não. É só você ler aqui, ó. Ele não está demorando, Ele está agindo com misericórdia. E está dando tempo de nos arrepender. Este é o momento, esse é o tempo de mudar. E aí,
nós entramos nesse aspecto em que os zombadores sempre têm o que falar. Sempre tem o que dizer, sempre tem uma piada. O que você vai fazer? Você vai ligar a televisão e vai rir das piadas para os crentes? Você vai ligar a televisão e você vai rir da peça de teatro que fala mal de Jesus? Ah, mas é ficção, para com isso, irmão. Você é crente ou não é? Que negócio é esse? Para, estão zombando do seu Deus, para. O Senhor não precisa de defensor, certo? Não precisa de advogado. Mas a gente não precisa compactuar com tudo que está acontecendo aí fora também, não. Olha só o que a Bíblia fala. Se seu olho for mal, tudo vai ser mal no seu corpo. Se seu olho tiver mal, ou com grande trevas são o resto. Vamos vigiar. E aí nós vamos passar para o versículo 8, assim, ó. O Senhor, Ele não conta os dias como nós, na minha versão. E diz assim, ó. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Olha só. Se a gente for considerar isso ao pé da letra, faz 2 dias que o Senhor foi embora. 2000 anos, ou não é? 2000, 2. 1 ano, 1000 anos, 1000 anos, um dia, 1000 anos. O tempo de Deus é diferente do meu, diferente do seu. Então, quando a resposta chegar, nem sempre vai ser na hora que você queria, mas vai ser no tempo que Ele determinou. Sabe por quê? Porque só o Senhor pode determinar alguma coisa. A gente vive uma vida de evangelho que eu determino, eu mando, o Senhor faz. Não, aqui na Bereana mesmo não. Aqui na Bereana quem manda é o Senhor. Ele faz como Ele quer. E o tempo é dele, e eu não determino nada. Eu só abaixo minha cabeça, eu sirvo esse Deus e acabou. O tempo de Deus para você é perfeito, amado. O tempo de Deus é perfeito, amada, para você. Espera no Senhor, confia nele, no tudo mais Ele vai fazer. Ele vai fazer o resto. Do jeito dele, não do meu. Talvez o resto que você quer não é o resto que Ele vai fazer. Mas confia. A sua oração vai ter resposta. O caminho que você está percorrendo vai ser abençoado. Aonde você plantar a planta dos seus pés, abençoado vai ser. Se Deus estiver na frente e comandar todos os seus sonhos e propósitos. O tempo de Deus é perfeito, Belinha. O tempo de Deus é perfeito. Ele vai fazer o que Ele tem que fazer por você. Fica tranquilo. E Deus sempre fala isso no meu coração. Deita e dorme. Eu estou cuidando do resto. A gente fica ansioso, preocupado. E olha, irmãos, a ansiedade, ela gera muitos problemas físicos. A ansiedade gera problemas físicos e mentais. Cuidado com a sua ansiedade. Ansiedade é a doença do século. Ansiedade dá pressão alta, ansiedade traz problema. Confia no seu Deus. A Bíblia fala o quê? Lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele, lança no altar, mas não vem buscar não, lança e deixa aqui, porque o Senhor vai trabalhar por você. Não vem lançar e ficar toda hora tomando de volta. Ah, Deus, essa causa aqui é sua, mas ai, demorou, vou pegar de volta. Aí você vê que você não consegue resolver, aí você põe no altar de novo. Ah, Senhor, eu estou te entregando de novo. Aí chega lá, demorou, vou pegar de novo. Não, deixa o Senhor trabalhar. O tempo dele, Kairos, é diferente de Cronos. É diferente do meu e do seu, amém? Amém ou não? Não tem ninguém entendendo essa palavra aqui hoje. Aleluia. E aí, meus irmãos, no versículo 10 diz assim, ó. O Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. E os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Você sabe, infelizmente, muitos de nós já passamos por assaltos, infelizmente, né? Não é uma coisa muito legal de acontecer. Mas o assaltante, a Bíblia usa como exemplo, ele não vai te avisar a hora que vai te assaltar. Ele não vai avisar a hora que vai tomar um bem seu.
ou que vai entrar na sua casa. E muitas vezes, irmãos, os assaltantes, eles ficam analisando a hora que você entra, a hora que você sai da sua casa, a hora que você dorme, a hora que você acorda. Não fica preocupado com isso, não. É só um exemplo, tá? E aí o ladrão, ele nunca vai te avisar quando ele vai vir. E aí a palavra de Deus fala que nem Jesus sabe nem o dia nem a hora. Eu te mostro aqui na Bíblia, viu? Jesus é filho de Deus. E ele não sabe o dia e a hora que ele vem. E aí perguntaram para ele, que dia, que hora que você vem? Ele falou, não sei, só o Pai que sabe. Ele veio na terra como homem, ele não sabia o dia e a hora de Deus. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Já que nós não sabemos a hora, estarmos preparados em tempo e em fora de tempo. O que é estar preparado? É você buscar, você orar, você ler a sua Bíblia, sabe? Você levar uma vida de retidão. E a palavra de Deus fala, ó, não matarás, não roubarás, não dá falso testemunho, não seja adúltero, não seja adúltera, não faça essas coisas, esteja preparado para o dia do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos ler aqui rapidamente o 3, do 11 ao 14. Aqui mesmo onde a gente está em 2 Pedro. Aleluia. E aí, como que nós devemos estar preparados para o dia do Senhor? Diz assim o 3:11. Visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. E aí, meus irmãos, o que a Bíblia fala que nós temos que enfatizar? Devemos ser encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. É difícil manter a paz com todos. Num dia que você está a fim de discutir e de brigar. É difícil manter a paz com todos. Um exemplo. A minha situação. Chega uma hora da gestação que você não dorme mais. Você não come direito. Você tem dor em tudo. Olha o tamanho dos meus pés, irmãos. Só vocês olharem. Quando eu descer daqui, vocês vêm olhar. Como que eu vou manter a paz desse jeito? Não dá. A cabeça fica cheia de coisa. E o que a gente tem que fazer? Orar e expulsar. Eu tinha um pastor que falava, sai de mim mesmo. Sai de mim mesmo. É difícil, irmão, você manter a paz no meio de uma situação de desconforto. E aí as mulheres, quando estão naqueles dias com aquela nervosa, chateada, brava com tudo. E os homens, então, não conseguiu trocar de carro, esqueceu de pagar a conta, aquele nervosismo. Como ter paz nesse momento de nervosismo? Temos que levantar a mão para o céu e pedir para o Senhor. Falar, Senhor, me ajuda, me acalma. Porque eu estou brava, estou nervosa, Deus. Dá um jeito aí na minha vida. E foi orado aqui, foi falado aqui em cima do altar. Está na hora de orar para Deus do jeito que você sabe. Está na hora de orar para Deus e falar para Ele assim, olha, eu realmente estou triste, Senhor, me ajuda a resolver isso. Senhor, eu preciso de auxílio. Vem depressa, Senhor, apressa-te, ó Deus, em me salvar. É o que o salmista fala. Como é difícil manter a paz, mas você precisa manter a paz. Eu preciso manter a paz. E foi pregado aqui no domingo passado que nós devemos sair daqui, mas não podemos perder a nossa bênção. Não perca a sua bênção.
Chega na sua casa, põe uma comidinha no prato, esquenta no micro-ondas, dá glória a Deus. Sabe? Quer assistir um pouquinho do Fantástico? Saiba filtrar. Tá bom, desliga, põe um louvor, põe uma pregação, é melhor. Saiba filtrar. Mas põe sua comidinha, tira o sapatinho da igreja, janta, fique em paz, não perde sua bênção. Eu tive um pastor que fazia a gente fazer assim com a mão dentro da igreja e soltar só quando a gente estava em casa. Que loucura, né? Gente, tem muito pastor doido aí, viu? O que eu estou pregando para você aqui hoje? Zombadores, falsos mestres, gente pancada, maluca. Tudo para exemplificar que você tem que levar a bênção para a sua casa. Não era mais fácil falar que tem que levar a bênção para casa? Não. Você fecha a mão doendo. A minha sorte é que eu morava na rua da igreja. E as pessoas que moravam longe? E para dirigir, para trocar a marcha, Ricardo, do carro? Que gente doida, para você dar um pouco de risada. Você fechava a mão na igreja e abria só em casa. Que loucura. É sério. Eu te provo na Bíblia, brincadeira. Irmãos, nos últimos dias surgirão gente doida, gente maluca, gente querendo roubar o seu dinheiro. E esses dias, eu estou falando isso aqui porque tem a ver com a palavra, eu preciso te alertar. Eu liguei a televisão, e aquela igreja que você sabe qual, se você quiser cortar, você pode cortar, não tem problema. O pastor falava assim, você tem que dar tudo para Deus. Ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Espera aí, então eu não posso dar só o que eu tenho? Não, ou é tudo ou é nada. Ou Deus recebe o seu tudo, ou Deus recebe o seu nada. E ele não estava falando de coração e de alma, ele estava falando de dinheiro. Ou é tudo ou é nada. Tem o trízimo, tem os 90% da igreja e 10% que é seu. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala 10% para o Senhor e 90% fica para você. Aí você tem que saber administrar, não pode gastar o tanto que não tem. O que eu estou querendo dizer para você? Tem coisa doida acontecendo aí fora. Deus está te poupando de ouvir umas besteiras dessa. Saiba filtrar, leia a sua Bíblia, ora na sua casa, pede revelação, pede discernimento. Não seja enganado. O que a Bíblia fala? Que ao homem está certo morrer uma vez só. O que a Bíblia fala? Que surgirão zombadores, falsos mestres. Até os discípulos perguntaram, mas você é quem? Quem você é? Você é o Cristo? Ele, não, eu não sou o Cristo. Eu estou pregando no nome dele, mas ele é que é o Cristo. E tem pessoas que não falam isso. Elas levam o nome de Cristo e elas, tá tudo certo. Tem gente maluca por aí, cuidado. Se você ouviu alguma coisa que você não entendeu, pergunta para o seu pastor. Ele vai ter uma resposta, ele sempre tem uma resposta para te dar. Iluminado por Deus, ele pergunta para a sua pastora. Tem noção, lê Bíblia, tem oração. Não vamos se enganar, gente. Enquanto nós estamos aqui, suando para pregar para você uma palavra, tem gente dando risada, roubando o dinheiro dos outros. Você sabe que na África, as pessoas, elas vendem as portas e janelas para dar dinheiro para a igreja. Para essa igreja aí, que você sabe qual que é. Faz o povo vender os móveis dentro de casa. Vender até as portas e janelas. Pode pesquisar na internet, pode pesquisar, você vai achar. Gente, não é assim. Agora você tem um dinheiro de uma conta de luz para pagar, para poder ter luz para sua família, e você vai dar de oferta. Você não vai fazer isso. Você vai se programar, pagar a sua conta e também conseguir dar uma oferta para o Senhor. Mas não deixe de pagar as suas contas. Ninguém aqui está querendo te roubar. Na Bereana, todos os pastores trabalham. Todos. Os obreiros também trabalham. Todo o nosso investimento é para isso aqui, é para essa casa.
E a gente tem tantos planos ainda para essa igreja, a gente quer trocar o piso, quer quebrar esse altar, fazer outro, mas tudo com o dinheiro da oferta e o nosso também. Olha o carro que o pastor tem, olha o carro que o pastor tem. Ninguém está andando de Land Rover aqui. Por quê? Porque a gente não tem costume de enganar as pessoas. Não seja enganado, irmão. Só Deus sabe porque eu estou falando isso. Você quer fazer um voto com Deus? Pode fazer, não tem problema. Um voto de valor, não tem problema. Mas a gente não vai subir aqui para te pedir essas coisas. O dízimo e a oferta é o que a Bíblia fala. O resto é por sua conta. Eu quero dar uma oferta grande para o Senhor. Fica à vontade. Seu coração tá abençoador, tá aberto, amém. Ninguém vai pôr a mão no seu bolso e vai tirar. Irmãos, os últimos dias estão aí. Quem diria que esse ano a gente ia viver uma pandemia? Uma enfermidade mundial. Mundial. Eu perdi uma amiga minha para o coronavírus. O João perdeu também, meu marido. Perdeu gente conhecida para o coronavírus. É sério, gente, não é zoeira. O pastor Nildo, nosso amigo, quase morreu. Estava aqui esses dias dando glória ao Senhor, chorando nos pés de Deus. Vamos ter prudência, vamos se cuidar. E a palavra de Deus é assim, olha, para que tudo se vá bem, você precisa estar em paz quando Jesus voltar. Você precisa estar imaculado e você não pode perder a sua bênção. O que é a sua bênção? É a presença de Deus. Às vezes você não está em oração. Senhor, abençoa, tal. Você está em espírito de oração. Você está lavando louça, você está no espírito. O meu negócio com Deus é na hora de cozinhar, de lavar louça. Eu ponho um louvor, já fico ali orando, agradecendo e orando. É o meu esquema com Deus. Qual que é o seu? Tem gente que tem um devocional, levanta de manhã, os 10 minutinhos primeiro é para o Senhor. Lê a Bíblia, ora, precisa, irmãos, precisa. O meu devocional é todo dia cozinhando, é meu horário. E o seu? Nós precisamos ser encontrados em paz. E aí nós vamos ler o 17 e o 18, que diz assim, que nós devemos permanecer firmes. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Não se deixam levar pelas pessoas que nem têm moral para te dar exemplo nenhum. Que nem tem moral para te dar conselho nenhum. Não se deixe levar. Se você precisa de um conselho, se você precisa de ajuda, procure alguém de Deus. Não vá falar sua vida para qualquer pessoa. Procure alguém de Deus que tem palavra, que lê a Bíblia, que ora, para te aconselhar, para andar com você. E a Bíblia fala assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento. E aqui nós ouvimos uma pessoa falando disso. O Léo e o Ricardo. O que eles falaram? Eu fui acolhido. Eu tenho quem me ensine. Eu tenho um exemplo para copiar. É isso que o Senhor quer. Que nós crescemos na graça e no conhecimento. Quando eu me converti, eu também andava atrás de uma pastora, muito amiga minha. E eu aprendi muita coisa com ela. Eu fui acolhida por ela. E nós andávamos juntas. E eu tinha só 15 anos, faz muito tempo isso. E o Senhor me acolheu, assim como Ele te acolhe também. Procura alguém para você andar, para ler a Bíblia com você, para tirar suas dúvidas, para você tirar as dúvidas também. Pega o seu celularzinho que só vai de WhatsApp, Facebook e vida dos outros, que o meu também. Faz umas pesquisas, baixa uns livros teológicos. Tem dúvida? Vem perguntar aqui. Baixa um John Piper, baixa um MacArthur, baixa um Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, algum desses caras aí que é bom. Vai ler alguma coisa. Ocupa sua mente, ocupa seu dia.
E aí nós vamos ler para finalizar. Mateus 24, que é um texto que eu já citei aqui para vocês, que é um texto poderoso. Poderoso. Mateus 24. Vamos voltar um pouquinho para trás. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é fiel, glória a Deus. Aleluia, Deus poderoso. Fiel e justo, glória a Deus. Mateus 24, nós vamos ler do 37 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 36 só para vocês, só para contextualizar. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Quando ele fala Filho aqui, está falando de Jesus. Senão somente o Pai. Quem é o Pai? Deus. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora do seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora e a hora da noite, Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Amém? E é assim, meus irmãos. O dia e a hora ninguém sabe. E essa história não é mentira. É verdade. O Senhor Jesus está voltando. Ele falou que ia para o Pai preparar lugar. Olha só. João 14. Lugar para mim e para você. Ao lado dele. Nós estamos ansiosos pela sua vinda. Olha só. É muito doido falar isso na igreja às vezes. Não só na Berém, em todas as igrejas também. Quando a gente fala assim, nossa, Maranata, né? Que o Senhor venha essa noite. Vem agora. Você vê as pessoas com a cara assim, ó. Peraí. Deixa eu te explicar uma coisa. Você está vivendo para o Senhor esperando a sua morte. Pesado, né? Mas é a verdade. Por que esperando sua morte? Porque a morte é a porta de passagem para encontrarmos com o Senhor. Em vida, ninguém vai ver a Deus. Moisés falou para ele que queria vê-lo. E viu um tantinho de glória assim, num fechinho assim. E já... Ninguém vai ver a Deus em vida. A gente só vai ver a Deus depois da morte mesmo. Então você vive esperando o dia de morrer. Então para que você vai guardar aquela roupa para usar só na semana que vem? Por que não vai comprar o carro que você quer? Vai lá. Você tem condição? Parcela, paga bonitinho. Quer um reloginho legal? Quer um tênis legal? Vai lá comprar. Eu não estou insinuando para você fazer várias dívidas porque vai morrer amanhã. Não. Eu estou falando para você. Vive sua vida. E vive bem. Vive com Jesus. Marca uma viagem com a sua família. Marca um almoço com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe. Mãe, hoje eu vou cozinhar para você. Vem almoçar comigo. Vem tomar um café. Fala a Deus. Natália, vai cozinhar, Natália. Cadê? Irmãos, o dia do Senhor está próximo. Está na hora de darmos mais valor a quem está ao nosso lado. Chame sua esposa, chame seu marido para passear.
Chame seu filho para desenhar. Vai observar o que ela está vendo no celular, na internet. Vai observar. Só vê as meninas assim, ó. Eu já tive essa idade também, eu sei como que funciona. Vamos gastar os nossos últimos minutos amando as pessoas e não as coisas. Desliga um pouco seu celular, vai dar atenção. Desliga um pouco seu computador, sua TV, sua novelinha. Desliga sua pregação também. E vai conversar, e vai ter tempo. Sabe por quê? Porque uma vez um filósofo que eu não sei quem é, um teólogo, falou assim, ó, para quem não sabe o tempo que tem, pouco tempo tem. Eu não sei o tempo que eu tenho de vida, muito menos o dia que Jesus vai vir. Então eu quero viver essa vida em paz com Deus. Eu não estou falando só de riqueza, de ter coisas, mas de ter Jesus. Tenha Jesus no seu coração, na sua vida, porque o dia ninguém sabe. Se você soubesse o dia que você fosse assaltado, um exemplo da minha vida, se eu soubesse o dia que eu ia bater o carro, não tinha saído de casa não. Não tinha saído de casa. Para ganhar um prejuízo? Não tinha saído de casa. Tinha ficado lá. Se eu soubesse o dia que iam me roubar um celular, tantos anos atrás, né amor, na praia, não tinha ido para a praia, tinha ficado em casa. Ou senão não tinha levado o celular para a praia também. E nem era tão perigoso naquela época, 6 anos atrás. A praia estava de boa, tranquila. Então se prepare. O seu Deus está voltando. E Ele quer te encontrar em paz, imaculado, na tranquilidade, esperando Ele voltar. Amém? Que essa palavra fale no seu coração. Cada dia mais. E aí nós vamos ler Atos 2:20 para nós encerrarmos. Aleluia. Atos 2:20, em nome de Jesus. Aleluia. Que você pode dar um glória, dar um aleluia, se expressar, bater uma palma, falar, é isso mesmo, prega, pregadora. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, em Atos 2:20. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha um dia glorioso, dia do Senhor. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Amém? O céu se converterá em trevas, a lua em sangue. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? As coisas vão sair fora do lugar. O que é normal vai ser anormal. Antes, vai anteceder o dia do Senhor, a vinda do Senhor. Por acaso assim, está acontecendo alguma coisa estranha no mundo aí, nesse momento agora? O dia do Senhor está próximo. Irmãos, é muito triste. Você vê pessoas que nascem e não se reconhecem com o que nasceu. E muda, e toma hormônio, arranca fora e põe outro. Você fica, gente, o que está acontecendo? As pessoas não se reconhecem mais no espelho, perdeu a identidade. Se perdeu no caminho. Não vem falar para mim que isso é normal, porque não é. Não é. Talvez se sua bisavó, minha bisavó estivesse viva, ia ficar assim, ó, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse. As pessoas estão mudando de sexo. Isso não é normal, irmãos. Eu estou aqui, incumbida na palavra, como profeta, para te falar. O dia do Senhor está próximo. Isso não é normal. Não vem normalizar a loucura do mundo aqui, não. Aqui a gente crê na palavra, e a palavra diz, homem é homem, mulher é mulher, e ponto, acabou. Deus fez Adão e Eva e pronto. Pronto. A gente engole, irmão, mas não aceita. Tem que engolir com bastante água, mas não aceita. Por que eu estou falando isso? Para a gente parar de achar que tudo que está acontecendo é normal. Não é normal.
Que o filho matar a mãe é normal, que o pai matar a filha é normal. Não é normal. Olha só o que foi lido aqui pelo Gabriel. Jesus pediu o filho dele para Abraão, falou, me dá seu filho. Na hora que ia matar, ele falou, não precisa mais. Não precisa mais. Já era plano de Deus, irmão. Você acha que Deus ia deixar o Abraão matar Isaac? Isaac é filho da promessa. Isaac tinha um legado. Deus tinha um plano para Isaac. Isaac não ia morrer, mas Abraão não sabia disso. Deus sabia, Abraão não. Então, até na Bíblia, isso não é normal. Absalão perseguia seu pai, que era Davi, mas isso não é normal, não é via de regra. O mundo está no seu final. E o que eu e você temos feito para se preparar para o dia do Senhor? É hora de se converter. É hora de converter. De retomar o caminho. E sabe por que Deus fala tanto isso para mim e para você? E às vezes a palavra de domingo é uma palavra tão pesada para a semana, para você refletir. Por que o Senhor fala isso conosco? Porque Ele nos ama. E Ele quer nos salvar. Salvar do quê? Do diabo e do inferno e dele mesmo. Deus enviou seu Filho para te livrar da ira dele. Porque a ira de Deus manda a gente para o inferno. Mas Jesus veio morrer para a gente não ir. Quem entendeu isso? Para a gente não ir. Então nós somos livres, irmãos. Leia a sua Bíblia, ore a Deus, tire seu tempo com o Senhor. E entenda que o dia do Senhor está próximo. Não dá tempo de ir e voltar. Não dá tempo. Não dá tempo de um dia converter e o outro dia sair fora. Não dá tempo. Não dá tempo de você ficar aqui sentado na cadeira olhando para a minha cara, sem nada para fazer na igreja. Vai procurar o que fazer na igreja. Pergunta o pastor o que tem para fazer. Tem muita coisa para fazer aqui na Bereana, viu? Vamos caçar o que fazer? Vamos junto. Eu te ensino, você me ensina, tá tudo certo. Hoje eu toco bateria há 14 anos. Porque eu vi uma mulher tocando bateria. Olha só. Uma vai ensinando a outra. E uma vai incentivando a outra. Por que eu quis um dia ler a Bíblia e falar alguma coisa aqui na frente, mesmo toda estrambelhada? Porque eu vi uma mulher fazendo isso também. Porque eu vi um homem fazendo isso também. Eu peguei o exemplo. Por que as pessoas querem tocar violão? Vê a Natália tocando violão. O exemplo. Pegue os exemplos. Pegue os exemplos. Em nome de Jesus, saia daqui com essa palavra no seu coração. O dia do Senhor está próximo, eu preciso me preparar. Eu preciso parar de ouvir coisas doidas do mundo e ouvir a verdade de Deus, que é a sua palavra. Eu preciso me converter, eu preciso mudar o caminho, eu preciso retornar. E encontrar esse Deus que está me esperando nos ares, no céu. Mas para isso eu preciso morrer para mim. Preciso morrer para o mundo e nascer para Deus. Quando nós falamos de deixar as coisas, nós lembramos do jovem rico, em que ele diz para o Senhor, o que eu preciso fazer para te servir? Ele, citou para ele lá os mandamentos, né? Ele falou, não, isso eu já faço. Ele falou, então só vai faltar uma coisa. Pega o seu dinheiro e dá para os outros. Dá para os pobres. Tudo que você tem. O que Deus queria, o que Jesus queria dele? Provar o coração dele, né? Ele falou, não, dá meu dinheiro para os outros, eu não dou não. Para os pobres, então? Dou não. E ficou para lá, amém?